pessoas, Dom Joel e a professora Eda, falando-nos bastante sobre, nos ajudando a refletir teologicamente, também dentro da área da psicologia, a partir daquilo que nós estamos vivendo hoje, que é um desafio que a todos nos surpreendeu, o caso da pandemia. Eu gostaria, portanto, de apresentar a vocês o primeiro painelista, o nosso querido Dom Joel, Dom Joel Cortella Amado. Ele hoje é secretário-geral da CNBB, é bispo auxiliar do Rio de Janeiro, doutor em teologia pela PUC-Rio e ali também professor de teologia na PUC-Rio. E sua área de pesquisa é justamente essa, a teologia pastoral. Nós vamos ter a chance de ouvi-lo dentro daquele tema que foi proposto e que ele se dispôs a estar conosco: os desafios socioculturais e eclesiais em tempos da Covid-19. Caro Dom Joel, a sua bênção e passo a palavra do senhor. Obrigado pela tua presença, estamos ansiosos em ouvi-lo. Obrigado, boa tarde, Padre Miguel, boa tarde às amigas e amigos que aqui nos acompanham nessas jornadas de teologia pastoral que começam hoje, como a professora Guimarães já lembrou, vão até dezembro. Então, minha saudação à equipe organizadora, minha saudação a quem está participando, um número muito grande, que eu vi acompanhando ali durante a fala do professor Guimarães, o Brasil todo presente aqui, isso é muito bom. E uma saudação muito carinhosa também à professora Eda Marconi Custódio, com quem divido esse espaço e com quem penso que vamos conversar um pouco ao longo dessa live. A minha conversa, ela tem um perfil introdutório a todas essas jornadas. Na verdade, ela tenta colocar um pouco daquilo chão, em cima do que nós vamos pisar ao longo desses 7 encontros. É uma conversa agora que se constrói em cima de 3 passos. Aqueles passos simples, aqueles passos clássicos e conhecidos de todos nós. Primeiro, uma tentativa de compreensão da realidade. O que está acontecendo? Segundo, um critério de interpretação. Como é que eu posso interpretar essa realidade hoje que vem para nós tão forte e tão confusa? E terceiro, pistas de ação. Não receita, claro, mas pistas de ação. Eu chamo a sua atenção que nesses 3 passos você não vai encontrar muitas novidades, principalmente no relato dos fatos, o primeiro passo, o contato com a realidade. Os fatos, eles são bastante conhecidos. O desafio é tentar encontrar uma relação entre esses fatos e, mais ainda, segundo passo, uma chave de interpretação para esses fatos. Uma chave que, embora não deixando de considerar o imediato dos fatos, deles se distancia um pouquinho para tentar, dentro do possível, olhar o conjunto e ganhar um pouco de objetividade. Portanto, 3 passos. Primeiro passo, olhar a realidade. Como é que nós podemos compreender? Já faz algum tempo eu tenho usado uma expressão que a mim ajuda muito, que é a multipandemia. Nós vivemos um tempo de multipandemia. Não é uma pandemia em apenas um âmbito da vida, mas em vários âmbitos e bastante interligados, bastante articulados. Alguns âmbitos são percebidos logo de início e outros vão sendo percebidos com o passar do tempo. Eu diria que olhar a realidade hoje, se quisermos ganhar um pouco de objetividade, nós vamos ter que considerar que estamos num conjunto de pandemias, ou seja, num conjunto de situações globais que afetam o ser humano, cada ser humano, todos os seres humanos, o planeta em geral. Desse conjunto de pandemias, dessa multipandemia, 2 são indiscutíveis, né? A pandemia sanitária e a pandemia econômica. Por um lado, você tem contaminação e mortes, coronavírus atuando violentamente, e do outro lado você tem o empobrecimento cada vez maior
de grande parte da população mundial, isso sem contar com a população brasileira. Perda de renda, fechamento de empresas, com a consequente redução na oferta de trabalho, e a questão aqui vai. Não se trata nem aqui de se pensar em redução de lucro, mas de se pensar mesmo na questão mais básica da sobrevivência e da existência de pessoas, famílias e grupos. Pandemia de saúde sanitária e pandemia econômica. Mas nós podemos falar ainda uma terceira, que é a pandemia política. Nós constatamos hoje no mundo uma ausência de projetos de sociedade. Isso é um fenômeno mundial que acontece aqui no Brasil e acontece pelo mundo afora, em cada lugar, com características próprias, mas é possível, sim, identificar uma pandemia também de natureza política, que se caracteriza pela minimização de objetivos, pela minimização de metas. Resolver esse problema, resolver aquele, ir aqui, ir acolá, sem um grande projeto de sociedade. Isso causa tensões, polarizações e radicalizações. No caso do coronavírus, o que nós percebemos, para dar um exemplo, em nível de Brasil, um forte conflito de gestão, gerando embates nos comandos e incerteza nos comandados. Isso fica muito claro, por exemplo, nesse confronto que nós assistimos no Brasil entre os poderes federal, estadual e municipal nas diversas regiões do Brasil, quando se trata exatamente de medidas para enfrentar essa pandemia sanitária. Um prefeito diz uma coisa, o outro diz outra, o governador diz uma coisa, o Poder Federal diz outra, o tribunal, e nós vamos ficando meio perdidos, entrando então em mais uma pandemia, que é a pandemia de informação. Eu achei bonita essa palavra, infodemia, infopandemia, várias palavras para expressar que as pessoas sofrem distintas interpretações da realidade. E agora, no caso, de modo especial, no caso das informações acerca do que deve ser feito diante do coronavírus. É um exemplo? O exemplo da medicação, o exemplo do remédio. Serve ou não serve? Toma ou não toma? Cura ou não cura? Tem efeitos colaterais ou não tem? Aqui diz uma coisa, aqui diz outra. E você fica num fogo cruzado de informações. Outro exemplo, fake news. A ocultação, explícita ou implícita, direta ou indireta, de dados. A consideração de que leituras ou compreensões parciais da realidade, na verdade, são explicações totais e absolutas. Outro exemplo dessa pandemia de informações é a palavra democracia, que hoje não significa a mesma coisa na boca de quem a pronuncia. Existem distintas compreensões de democracia soltas no ar, que vão de um extremo a outro. E isso vai deixando as nossas consciências, o nosso sentido, o significado da nossa existência, em um patamar de alta perplexidade e confusão. Mas se quer mais, nós podemos ainda falar numa pandemia religiosa. Pandemia religiosa, no sentido de que algumas situações nos estão deixando profundamente inseguros em relação também à dimensão religiosa. Exemplo, presencial ou digital? Distanciamento social ou retorno à presencialidade? As atividades religiosas são essenciais ou não são? O próprio conceito de essencial. A partir da presencialidade, no âmbito especificamente católico, exemplo, a compreensão do ato de comungar num contexto de excepcionalidade como esse que nós vivemos. Como é que fica? Para onde eu vou? Qual é o caminho certo? Outro exemplo, o sentido da proteção divina e mesmo do milagre. Quer dizer que se eu participar de um grupo religioso, Deus não vai me proteger? Essa pergunta é feita. Ela chega a mim, ela chega aqui.
na CNBB, em Brasília, pelas redes sociais, quase a todo momento. Você tem ainda, por cima, na pandemia religiosa, um conflito muito sério entre a preservação da vida humana, da vida de pessoas, por um lado, e, por outro, o desafio do sustento financeiro das comunidades religiosas. Esse duplo conflito que repercute no volta à presencialidade ou não. E, por fim, eu ainda coloco mais uma pandemia, que é para aumentar o quadro, que é a pandemia que eu chamo de institucional, no sentido de que as instituições garantidoras e indispensáveis para a sobrevivência social, elas têm sido colocadas em xeque, em especial aquelas instituições que têm a missão de garantir a sobrevivência da democracia, a preservação da paz social e a proteção da vida em todas as suas instâncias. Portanto, se eu fui claro, pandemia sanitária, pandemia econômica, política, de informação, religiosa e institucional. Eu não sei se você que acompanha já está dizendo assim, chega de tanta pandemia. Mas o que importa? Nós estamos diante de uma mistura, de uma amálgama de situações que tornam, aí é importante, a realidade mais confusa, mais opaca, mais desesperadora mesmo para alguns. Aqui começamos a entrar numa chave de interpretação. A realidade, a vida, vai se tornando mais confusa, opaca, desesperadora. Alguns exemplos devem ser lembrados. Nós temos assistido, mundo afora, protestos. Grupos estão indo para as ruas porque já não enxergam mais, por exemplo, a eficácia dos caminhos tradicionais em uma sociedade democrática. Os papéis, como o caso lá nos Estados Unidos, o papel da polícia, qual é o papel? O que significa? Tinha clareza de um jeito, já não tenho mais. Interessa perceber, e aí sim é preocupante, que muitas vezes uma reação emocional que leva a um protesto de rua, ela acaba se tornando um critério de existência. Quando a raiva, ela passa para ser uma compreensão da existência. E aí os protestos acabam, e a raiva, muitas vezes, acaba estimulando uma compreensão da violência como resposta aos problemas cotidianos. Um outro exemplo, os racismos, as xenofobias. E, a meu ver, e aqui é muito meu jeito de ver, o problema não está numa ou noutra postura preconceituosa racista, não. Está numa concepção de sociedade a partir da lógica da exclusão, aí sim, concretizada nos diversos tipos de racismo. Eu vou usar um pleonasmo aqui, um racismo de raça, mas também de gênero, de religião, de condição econômica e por aí vai. Toda essa xenofobia, toda essa rejeição ao outro é uma característica muito forte de perda do sentido e de eu me agarrar àquilo que está à minha frente. Outro fenômeno, a força, o surgimento de gurus e de mitos com peso excessivo sobre uma pessoa, ela, pessoa, considerada a fonte de todas as soluções. E isso, a meu ver, é a soma de pelo menos dois fatores. De um lado, a fragilidade das instituições e, do outro, a ausência de sentidos. Faz com que surja, então, uma crença, algumas vezes cega, a gente vai vendo isso mundo afora, numa pessoa e não num projeto de sociedade ou nas suas instituições, sem perceber, por isso eu digo que é cega, os limites que toda pessoa, a começar por mim, apresenta. Outro exemplo, leituras fanaticamente politizadas da realidade, com várias consequências. Dentre elas, me parece que duas aqui têm que estar muito atentas.
o desrespeito à autonomia das ciências e o desrespeito aos princípios básicos da democracia. Resumindo, o vírus colocou às claras um conjunto de demandas reprimidas mundo afora. O vírus tem sido um catalisador de um processo histórico-social mais amplo. Essa é a minha proposta de leitura de realidade. Multipandemia, em que esse vírus, pandemia sanitária, coloca às claras uma série de situações que o mundo já vinha enfrentando desde o século passado, mas que precisa agora assumir, tomar um pouco mais de coragem, arregaçar as mangas e seguir. Colocado esse primeiro passo, nós vamos ao segundo, a interpretação. É possível encontrar uma base de interpretação para essas diversas pandemias que confluem numa pandemia de sentido, numa pandemia de identidade, numa pandemia de rumos? Quem me conhece sabe que eu vou utilizar uma categoria que eu já vinha trabalhando lá no meu tempo de PUC, agora não mais, lamentavelmente, mas eu já vinha trabalhando há algum tempo, que é a categoria de mudança de época. São mudanças de concepção global da vida, do sentido do mundo, que estavam, como eu disse há pouco, em gestação no século XX, foram um pouco aceleradas nas últimas décadas do século passado, não dá para ter uma datação, mas que agora o coronavírus, ele colocou uma lente de aumento e disse, olha, não se trata mais de uma questão pontual específica, mas se trata de recompreender o nosso modo de presença nesse mundo, de sociedade, de cultura que nós estamos construindo e com a qual nós estamos convivendo. Eu não estou inventando a roda. Há 13 anos atrás, mais ou menos, 13 anos, em 2007, a Conferência de Aparecida, ali no número 34, ela já lembrava, vivemos uma fortíssima mudança de época. E é interessante que não há uma linearidade nessa mudança de época. São fenômenos que vão sendo deixados de lado e outros que vão surgindo. Quer ver um fenômeno interessante? Tem me chamado muita atenção isso. Nós estamos aprendendo na pandemia a viver com menos coisas. Simplificar é o primeiro verbo. Nós não precisamos ter tantas coisas. 2, 3 camisas, o resto está lá parado, dentro do armário. Um amigo me dizia, ele está assistindo a gente agora, que quando ele botou uma calça elegante, no outro dia, a calça disse para ele, eu não te reconheço. Você não precisou de mim por mais de 80 dias. Mas também, além de viver com menos coisas, reduzir esse ritmo frenético da existência, essa correria, essa agitação, e, consequentemente, reduzir o ritmo de consumo. Estamos aprendendo isso. É possível ser feliz com baixos ritmos de consumo. É possível ser feliz, e nós estamos descobrindo isso, com conviver, estar com, ter ao lado as pessoas convivendo de modo mais intenso, redescobrindo o valor da presença da outra e do outro. Conviver em lugar de consumir. E aí, redimensionar a hierarquia entre esses dois verbos. No fundo, é perceber o que tem permanecido encoberto por um estilo de vida que agora está em crise. Os pássaros voltaram. Eu abri minha janela aqui no outro dia e não encontrei uma casa de João de Barro. Eu encontrei um condomínio. O pássaro entra aqui na casa, ele canta. Se você olhar a natureza, ela vai voltando. Os sismólogos estão dizendo que a pandemia do coronavírus fez a Terra tremer menos. Um outro estilo de vida para o qual nós fomos obrigados. É a Laudato Si acontecendo. O problema, é claro, é que esse elemento catalisador da mudança de época, o coronavírus, está cobrando um preço muito alto.
Hoje, pelo menos daquilo que eu tenho de informação, só em Brasil, mais de 55 mil vidas levadas embora. Você já percebeu que eu não estou fazendo apologia alguma ao vírus? Pelo amor de Deus, não. Nem como envio divino, Deus mandou, nem como uma necessidade histórico-social. Não, pelo amor de Deus. Eu estou questionando se nós, com todos os recursos que nós temos à mão, nós vamos efetivamente ter condições de construir pelo menos o início de uma nova época histórica, como nosso legado para as gerações futuras. A multipandemia explicitou uma situação que já existia, que é a mudança de época como critério. Por isso, ao passar para o terceiro e último aspecto, que são as pistas de ação, eu faço questão de afirmar: cuidado, não se trata de se preparar para voltar à normalidade de antes. É preciso aproveitar o que nós estamos vivendo e dar um salto qualitativo. Não se trata de se preparar apenas para o futuro, em face às crises que permanecerão ou às outras que ainda virão. Tira essa preposição, preparar para o futuro. É preciso preparar o futuro, no sentido de construir o futuro com bases que evitem, ou tentem evitar, os efeitos colaterais do atual modelo sociocultural que predomina no mundo afora. Esse novo futuro só será efetivamente construído através do que, de modo muito simples e rápido, nós podemos chamar de um novo ethos, o ethos do cuidado, que é diferente, ou mesmo oposto, a esse ethos autossuficiente, fechado em si, ao estilo das mônadas lá de Leibniz, das conchas herméticas, um modelo de sociedade e de mundo que chegou ao seu esgotamento, o esgotamento do ethos da modernidade, que lançou as suas bases lá no século XVI e que no século XX já mostrava a sua dificuldade em gerir o mundo. Esse novo ethos, o ethos de cuidado, ethos do cuidado, é a resposta qualitativa que nós precisamos dar à pandemia. As ciências do campo médico precisam dar uma resposta de vacina contra esse vírus devastador. O mundo inteiro, médicos e não médicos, precisam dar uma resposta à multipandemia como sinal de esgotamento de uma época histórica. A vacina para o coronavírus, ela vai chegar um dia, mais cedo ou mais tarde, eu não sei, mas a vacina para esse mundo que aí está, e cujas fragilidades foram reveladas pelo coronavírus, ela se manifesta nesse ethos da solidariedade, do cuidado, que expressa a união de força de todos. Diferentes perspectivas, distintas ideologias, diversas ciências, mas uma certeza: ninguém perde a identidade ao entrar em diálogo na busca do bem comum. Eu ganho, você ganha, todos ganham. A humanidade ganha, o planeta ganha. Sobra só mais um pontinho. Quais são, então, os desafios específicos, eu não posso deixar de falar nisso, para a teologia, já que essas são jornadas de teologia pastoral e da teologia em geral. O ponto de partida é esse ethos do cuidado, da corresponsabilidade, ou quem sofreu tanto comigo nas aulas de antropologia, o ethos da comunidade. Se é cuidado, corresponsabilidade ou comunidade, o nome não importa muito, não. Um ponto é bem claro. Nós precisamos responder ao ethos da xenofobia com o ethos da alterofilia. Fala palavras bonitas para mostrar conhecimento. Se o mundo de hoje está numa situação de que vê até a própria sombra, muitas vezes, como inimigo a combater, é preciso responder a isso com uma alterofilia, com uma amizade, uma atração, uma paixão pela outra pessoa. O ódio ao diferente, o diferente considerado
como um inimigo a abater, esse ódio necessita ser superado pela certeza evangélica, de que o outro e a outra são meus irmãos, mesmo que me provem o contrário. Não é até que, não. É mesmo que me provem o contrário, pela graça de Deus, eu sou irmão de todo mundo é meu irmão e minha irmã. Quando eu mato meu irmão, quando eu entro na lógica do ódio, na lógica do abater, na lógica do destruir, eu sou Caim, matando Abel. E não dá mais para deixar o mundo construído em cima da lógica da exclusão e da morte. Consequentemente, alguns temas emergem com muita força. Relação fé e ciência, mútua colaboração, superando os concordismos simplórios ou as oposições prepotentes. Relação fé e compromisso ambiental, na linha do que o Papa Francisco indicou, Laudato Si 53. Relação do ecumenismo e do diálogo interreligioso. Ano que vem, a campanha da fraternidade ela vai ser ecumênica. Ela vai tratar exatamente do diálogo. Ontem, no Conselho Permanente, apresentávamos já a identidade visual. Esse ano nós tratamos do cuidado. Ano que vem, tratar do diálogo. A questão dos fanatismos e dos fundamentalismos. No campo da catequese, ontem tivemos o lançamento da Ministério de Catequese, tornar a catequese um pouco mais apofática, um pouco mais contemplativa, um pouco mais experiencial. No campo da soteriologia, pensar um pouco toda a questão da salvação. No campo da eclesiologia, pensar um pouco mais em sinodalidade, comunhão, participação. E aí, lembra que o sínodo de 2022, sínodo dos bispos, vai falar exatamente de sinodalidade. Então, agora é hora, para quem está estudando aí, IBIC, dissertação, teses, por aí vai. Pensar nas pequenas comunidades eclesiais missionárias e, enfim, pensar, última questão, para quem gosta de antropologia teológica, nas questões emergentes relativas ao sofrimento, ao mal e à morte. A pandemia nos coloca inúmeras questões nesse âmbito. O que é que nós temos feito com a morte? A morte que foi naturalizada e, de algum modo, escondida publicamente nessa violência extrema que se vê pelo mundo. A pandemia colocou às claras o que o modelo sociocultural ocidental escondeu, ainda que de modo muito explícito. A morte passou não apenas a ser vista, mas ela passou a incomodar, a apavorar, sem o direito de chorar os mortos e cauterizar as feridas através dos lutos. Por isso, multipandemia, mudança de época, etos do cuidado. Obrigado pela tua paciência. Se possível, nós conversamos um pouco ainda.